Beleza, pessoal, vamos continuar as questões. Vamos tentar ser um pouco mais rápido agora, beleza? A partir de agora vocês verão que só repete as questões, então fica bem mais tranquilo, né? Vamos lá, 17. É, acerca do inquérito policial, brasileiro assinale a alternativa correta. A presidência da investigação de natureza criminal é privativa da Polícia Judiciária. Tá errado, né? Aqui, a presidência do inquérito é que é de natureza da polícia judiciária, no caso do delegado, né? E aqui não seria nem da polícia, né? Sim do delegado, a autoridade policial e não judiciária, beleza? É permitido ao Ministério Público conduzir o inquérito policial? Jamais. Somente a autoridade policial. De novo, a mesma coisa. A autoridade policial pode contrariar a moralidade ou a ordem pública? Não, não pode contrariar. Na reprodução simulada dos fatos, é possível? Sim, desde que não contrarie a moralidade e a ordem pública, né? Artigo 7º. Beleza, próximo. A competência de apurar as infrações penais e da sua autoria não excluirá a de outras autoridades administrativas que não a polícia judiciária, a quem por lei seja cometida a mesma função. Beleza, é isso, né? Que a gente falou sobre o PIC, né? Procedimento de investigação criminal, que é realizado pelo Ministério Público. A gente viu que o Ministério Público ele pode investigar, ele não pode presidir o inquérito, entendeu? Investigação e inquérito são coisas distintas, né? Apesar que o inquérito é um instrumento próprio de investigação, ele é exclusivo da autoridade de policial, entendeu? Autoridade policial. Já outros meios de investigação, como o PIC, né? A gente também tem Comissão Parlamentar de Inquérito, né? No âmbito do Legislativo, então são procedimentos próprios de investigação. A gente vê que então a parte investigativa ela não é exclusiva da polícia, beleza? Então outras autoridades podem realizar investigação? Sim, pode. Agora não podem realizar inquérito policial, beleza? Vamos ver a alternativa é do despacho que indeferiu o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso ao chefe de polícia, beleza? Isso aqui de novo repetindo. Mais uma. Beleza. Próximo. Sobre os prazos e demais disposições comuns sobre o inquérito policial, ó, de novo, prazo. Qual é o prazo? 10 dias preso e 30 solto, né? 10 dias improrrogáveis, 30 dias prorrogáveis. Beleza, ó. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver solto, estiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese a partir do dia que se executar a ordem de prisão, né? Tranquilo. Vamos ver a próxima. Os prazos de término do inquérito policial são disciplinados unicamente no Código de Processo Penal? Não. A gente viu que tem leis específicas, como a lei de drogas, que fala que o prazo da pessoa presa é 30 dias e ela solta é 90. Então, a gente tem outros prazos definidos na lei de crime hediondo também. Tem um prazo específico. Então, aqui é errado. Eles não estão unicamente no Código de Processo Penal. Beleza? Os prazos comuns do inquérito policial deve findar rigorosamente em 15 dias úteis. Não, aqui a gente viu que tem prazos diferentes para se ele estiver preso ou solto. 10 e 30. Beleza. O inquérito deverá terminar no prazo de 90 dias quando o indiciado estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Não, aqui a gente viu que é 30 dias. Os prazos do inquérito policial contar-se-ão em dias úteis, contando o prazo no dia inicial e descontando o prazo do dia do derradeiro. Ó, o prazo do inquérito 10 dias ele é um prazo material, então ele conta todos os dias, entendeu? O dele solto é prazo processual, beleza? Questão errada. Então, alternativa A. Beleza. Próxima. Questão 19. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado a requerimento do ofendido ou seu procurador. Exclui de seus descendentes. Não, inclui os descendentes, né? Na falta do ofendido, aí passa para o cônjuge, né? É o CAD, né? É cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Beleza? Lembrar da sigla lá, CAD. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. O requerimento, então, colocar aqui errado, né? O requerimento do ofendido deverá conter imprescindivelmente a narração do fato com todas as circunstâncias. Não, tá errado. Imprescindivelmente não, porque só quando ele puder fazer, né?
logicamente. Às vezes o caso não é possível. Por exemplo, a pessoa foi assaltada à noite, ela não sabe como é que a vítima, ou se não, ela subtraiu, alguém subtraiu um objeto, como é que ela vai descrever todas as circunstâncias do fato, as características da pessoa, isso aí é impossível. Então, beleza, é errado. O inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. A gente viu que certo. O inquérito policial nos crimes de ação penal pública, ele pode ser iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do MP, mediante requerimento do ofendido ou quem tenha qualidade para fazê-lo, e também mediante, ele pode fazer também de ofício, né? Então, a alternativa correta aqui seria C, mas antes de marcar, vamos ver as demais. O inquérito policial deverá ser iniciado, ainda que a ação pública dependa de representação, estando ela inicialmente ausente. Não, nos crimes em que a ação pública depender de representação, sem ela, ou seja, sem a representação, o inquérito não poderá ser iniciado. Então, errado. O inquérito policial não poderá extrapolar o prazo de 30 dias corridos quando se tratar de iniciado solto. Pode sim. O mero a ultrapassagem desse prazo aqui não caracteriza uma violação em si. Isso aí que tem decisão, ainda mais porque ele pode ser até prorrogado e o cara também tá solto. Beleza? Então, próximo. Aqui, letra C. Beleza. Próximo. 20. Com relação à instauração do inquérito policial em crimes de ação penal privada, assinale a alternativa correta. Por força do princípio da obrigatoriedade, a autoridade policial deverá instaurar de ofício o inquérito policial. Isso aqui estaria certo se fosse os crimes de ação penal pública e não privada, beleza? Então tá errado. A autoridade policial somente poderá dar início ao inquérito policial se o Ministério Público o requisitar. Se a ação penal é privada, não há um Ministério Público, beleza? A própria pessoa lesada que tem que procurar, porque o nome já fala, ação penal privada, né? Então a pessoa que tem que correr atrás. Somente poderá ser instaurado o inquérito policial se o ofendido ou seu representante legal expressamente o requerer. Sim, essa alternativa provavelmente seja correta. Vamos ver as demais. A autoridade policial poderá instaurar um inquérito policial se houver autorização do juiz competente. Não, não é o juiz, é o representante ou a pessoa ofendida lá, né? Caso não haja manifestação da vítima, a autoridade policial poderá instaurar um inquérito policial de ofício. Não, ele só pode agir de ofício nos crimes de ação penal pública. Ação penal privada jamais. Beleza? Questão 20, né? Próximo, 21. O Código de Processo Penal estabelece que os peritos responderão aos quesitos formulados. O documento do qual a autoridade policial determina a realização da perícia e encaminha os quesitos a serem respondidos é denominado laudo pericial. Não, laudo que emite laudo é o técnico, né? Não, ele não determina, ó, se ele determina a realização da perícia, quem? O documento encaminhado por quem? Pela autoridade policial, ó. Então, quem é que está pedindo o documento? Pedindo não, determinando, né? Então, é o autoridade policial, o delegado. Então, o delegado não emite laudo, não emite parecer técnico, ele não emite laudo, ele faz o que ele requisita, né? E ele também tem um inquérito policial, mas ele não pede pelo inquérito, né? O inquérito é a própria investigação, então ele requisita, né? Que aqui for determina, determinar, requisitar. Como a gente já viu, o princípio da obrigatoriedade. Então, marca a letra D, né? Beleza. Próxima questão, 22. Questão anulado. Vamos só dar uma olhada. Acerca do inquérito policial, assinale a alternativa correta. O inquérito policial é um procedimento judicial? Não, é um procedimento administrativo pré-processual. Beleza. O inquérito policial é indispensável? Não, ele é dispensável para a propositura da ação. Os elementos de informação colhidos no inquérito policial não podem ser usados de forma exclusiva para fundamentar uma condenação. Para mim, isso aqui está correto. Vamos ver o próximo. Ao acusado é garantida ampla defesa ao contraditório durante o inquérito? Não. O inquérito ele é inquisitivo, não tem contraditório nem ampla defesa. O representante do Ministério Público pode presidir o inquérito? Jamais. Somente o delegado de polícia. Aqui, para mim, a alternativa está correta. Eles provavelmente devem ter anulado aqui por causa dos
Os elementos de informação colhidos no inquérito policial não podem ser usados de forma exclusiva para fundamentar uma condenação. Provavelmente aqui eles devem ter confundido até os elementos de informação com provas, né? Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui no... Aqui, ó, artigo 155, ó. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Provavelmente eles anularam a questão por causa dessa ressalva aqui, né? Só que aqui são coisas diferentes, né? Porque uma coisa é ele formar sua convicção pela apreciação da prova, uma coisa é prova, outra coisa é elementos de informação aqui, ó. Elementos informativos escolhidos na investigação. Tanto é que fala aqui, ó, ressalvar das provas, né? Provas cautelares. Aqui, provas, mesmo produzidas na fase do inquérito, são provas. Tem a participação do juiz e vai ter um contraditório, nem que seja ele diferido. Então, mas beleza, a questão a gente vê que a banca, como aqui o objetivo é analisar a banca, a gente viu que a banca costuma, ela não entra muito em contradição. Se tiver a doutrina ali, ambas decisões de um lado e do outro, ela tem anulado a questão, beleza, né? A gente vê que ela tenta ir muito pela literalidade, não tem uma questão muito ambígua. Beleza, próximo. Em relação ao arquivamento do inquérito, assinale a alternativa correta. Quem é que pode arquivar o inquérito? Juiz, né? Foi isso que a gente viu, né? O delegado jamais. Então vamos lá. O delegado pode determinar o arquivamento? Não, errado. Somente o Ministério Público pode pedir o arquivamento e nesse caso o juiz não tem alternativa? Tem sim. Artigo 28 do CPP. Ele pode mandar, ele não concordando, o juiz, se ele não concordar com o arquivamento, ele manda pro chefe do MP, o procurador-geral, né? E no caso, o MP, o procurador-geral, ele pode voltar e o juiz será obrigado a arquivar ou ele mesmo pode oferecer a denúncia, né? Mas beleza, depois a gente vê isso melhor. Vamos lá, o pedido de arquivamento pelo promotor ou pelo delegado, o juiz... Pedido de arquivamento pelo promotor ou pelo delegado, o juiz, se discordar, pode remeter o processo para o promotor de justiça oferecer a denúncia, né? Só que aqui tá errado. O pedido de arquivamento pelo promotor, pelo delegado não pede, né? A gente já acabou de ver, ó. Quase que eu erro aqui, ó. Beleza. Próximo item. Pedido arquivamento pelo promotor. O juiz discordando deve remeter o processo para o procurador-geral. Isso. Foi o que eu falei, né? Uma vez arquivado o inquérito, seja por artigo 28, nessa daqui, ó. Uma vez arquivado o inquérito, seja por qual fundamento for, não se admite mais o seu desarquivamento. Admite sim, se tiver notícias de novas provas, eles podem realizar investigação e se realmente for confirmada tiver novas provas, ele pode ser desarquivado e pode ser oferecido até a denúncia, né? Então, para ele realizar novas diligências, a gente já viu isso, ele só precisa saber notícias de novas provas. Agora, para oferecer a denúncia, ele precisa de novas provas, beleza? O que a gente viu lá. Então, item errado. Resposta D. Beleza. Próximo. Ave Maria, lapa de questão. Vamos lá, 24. Benedito, juiz de direito, enquanto dirigia seu automóvel no trânsito, avistou um determinado sujeito, Edson, seu conhecido, atirando uma pedra na janela de um automóvel estacionado em frente a uma loja de departamentos. Por vislumbrar o crime de dano, Benedito instaurou de ofício o inquérito policial para investigar a conduta de Edson. Calma aí, quem instaurou? Benedito. Benedito é juiz, ó. Juiz não instaura inquérito, né? Benedito instaurou de ofício um inquérito policial para investigar a conduta de Edson. Ele não pode. O inquérito policial ele é exclusivo do delegado. Beleza. Ainda mais num crime de dano, né? Se que crime de dano, se for privado, ele não pode. Ação penal pública condicionada, né? O delegado de polícia competente para presidir a investigação preliminar, chamado Gustavo, analisou o ofício do magistrado e não deu seguimento à instauração do inquérito, encaminhando para análise do Ministério Público e requereu seu arquivamento ao juízo competente por
detectar vício de legitimidade do ato. Com fundamento no artigo 5º do Código de Processo Penal, diante do exposto, é correto afirmar que a atitude de Gustavo é o delegado, né? Ele analisou de ofício e não deu seguimento à instauração do inquérito. Beleza. Então a conduta dele, para mim, foi correta, né? Aqui, ó, incorreta, não. Desnecessária também não. Aqui a conduta de Gustavo foi o quê? Correta e correta. Incorreta. Correta. Pois Benedito não tem legitimidade para instaurar de ofício o inquérito policial, sendo ele possível tão somente encaminhar uma requisição de instauração de inquérito à autoridade policial, já que não existe hierarquia entre juiz e um delegado. Exatamente, não existe hierarquia. Ele pode requerer, né, fazer uma requisição para a abertura do inquérito, né? Correta, pois Gustavo deve arquivar todo o inquérito. Não, ele não arquiva inquérito. O delegado jamais arquiva inquérito, que arquiva é juiz. Beleza? Então, próxima questão. A respeito do inquérito policial brasileiro, assinar a alternativa correta. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Beleza, alternativa correta, artigo 6º, né? Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado a requerimento da perícia criminal, né? Não existe perícia criminal, é requerimento do ofendido, requisição do MP, requisição do juiz e de ofício, né? Então, item errado. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal a que caiba a ação penal pública poderá verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, remeterá ao juízo competente para que aprecie a abertura do inquérito ou determine o arquivamento dos autos. Não, aqui o delegado ele não precisa de autorização do juiz, né? Então, logo que tiver, a pessoa pode comunicar à autoridade policial e essa vez, cada procedência das informações, ela pode fazer o quê? Abrir o inquérito e não remeter ao juízo para que ele analise e aprecie se ele pode ou não abrir o inquérito, né? Então, não tem nada a ver. O inquérito nos crimes em que a ação penal pública depender de representação não poderá ser, sem ela ser iniciado, né? Então, aqui for poderá e não poderá. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos? Sim, independente da diligência contrária, não, desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública, né? Artigo 7º. Beleza. Ó, a gente viu que já tá só repetição. Próximo. Questão 26. Falta pouco. Terminando. Vamos lá, sobre os prazos, ó, prazos de novo, e demais disposições comuns sobre o inquérito policial, autoridade policial estadual, disciplinado do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessam à prova, serão descartados após a conclusão da perícia. Não, eles devem ser guardados, né? Descartados. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese a partir do dia que se executar a ordem de prisão. Sim, prazo material, né? Ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Sim, prazo formal. De novo, repetiu. Tranquila a questão. A autoridade policial poderá mandar o arquivar os autos do inquérito. Jamais. Ele é o quê? Indisponível. Não pode arquivar o inquérito. Que arquiva o inquérito é juiz. Beleza? Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, aqui sim, ó, autoridade judiciária, não autoridade policial, ó. Aqui foi a autoridade, ó. A autoridade policial pode mandar arquivar o inquérito? Não. A autoridade judiciária. Cuidado, viu? Que esses termos confundem bastante em prova. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder novas pesquisas. Pode sim, desde que outras tenham notícias de outras provas, né? Então, errado. Do despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso ao Tribunal de Justiça? Não, errado. Ao chefe de polícia. De novo, mais uma questão repetida. Próximo. Uma questão de análise, né, de itens aqui, ó.
Beleza. De acordo com o Código de Processo Penal, analise as alternativas e assinale a alternativa correta. Beleza. Ó, uma coisa que eu gosto de fazer aqui, ó, é sempre olhar os itens, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, só de cara que a gente já identifica o quê, ó? Aqui tem 1 correto, 1, 2 e 4, 1, 3 e 4, 1 e 3, 1, 2, 3 e 4. Então, todas as alternativas têm o item 1, né? Então, a gente não precisa nem analisar, né? Vai que na prova você fala assim, o item 1 tá errado. Aí você vai ver, não tem nenhuma para você anular, né? Então, o item 1 necessariamente é correto, né? O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Isso, quando o delegado termina o inquérito, ele manda para quem? Para o juiz, destinatário imediato. O juiz manda para o MP ele pode pedir a devolução do inquérito, só que ele só pode no caso de ele tiver novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Geralmente isso quem coloca é o próprio delegado. Ele fala assim, ó, não consegui concluir determinada investigação ou determinado fato, precisa de mais tempo. E às vezes o próprio MP pode pedir essa devolução para que sejam novas diligências, né? Imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Beleza, então o item 1 está correto. 2. A autoridade policial poderá mandar o arquivar os autos do inquérito? Não, policial jamais, que arquiva é juiz, né? Então vamos excluir aqui todos que tem o item 2, 2 e 2. Então temos, ó, alternativa 1, 3 e 4 e 1 e 3. Então o item 3 tem que ser necessariamente correto. No dia da prova, o que eu faço? Eu não olho o item 3, eu só vou direto no item 4. Beleza? Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Beleza, item correto, como a gente viu aqui, ó. Só tem 2 itens aqui, os dois colocam o item 3 como correto. Item 4. Nos crimes em que a ação couber. Nos crimes em que não couber ação pública, se não cabe a ação pública, a ação é o quê? Privada. Os autos do inquérito serão remetidos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante translado. Beleza, é isso mesmo. Próximo. E o último, né? 28. De acordo com o Código de Processo Penal, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. 10 dias se estiver preso e 30 dias quando estiver solto mediante fiança sem réu. Então, 10, 30, né? Beleza, acabou. Isso aí. Valeu.